Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Matheus Monteiro de Barros Ferreira, advogado. Continuando, princípios constitucionais processuais, né? São previstos na Constituição. Nós temos o primeiro princípio, chamado princípio da progressão, né? Que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, né? Os fins sociais do direito, né? É a noção do direito, o efeito jurídico social. E o bem comum, né? Ou as exigências do bem comum, melhor dizendo, né? É a noção de vida, né? O efeito que o direito vai fazer nas partes, né? Na vida das partes mesmo. Né? Ou seja, tem que analisar o efeito tanto na esfera jurídica das partes quanto na esfera social, tá certo? Em resumo, é isso. Jornada permanente, 380. A expressão ordenamento jurídico contempla também os precedentes vinculantes. Pode ser tanto a súmula vinculante, né, nós veremos, quanto os precedentes jurisdicionais, precedentes judiciais. Né? Que nada mais é do que a uniformização do judiciário, né? Uma forma de uniformizar as decisões judiciais, precedentes, súmulas, etc. Nós temos os princípios processuais, né? São princípios relacionados às partes. Como primeiro princípio, o princípio da demanda, né? Que consiste na faculdade jurídica de acesso universal e incondicionado no judiciário. Ou seja, todo mundo tem direito de acessar o judiciário, né? Certo ou errado, você tem direito de acessar. Condicionado ou não, tendo ou não das condições da ação, você pode acessar. Já o princípio do dispositivo consiste na faculdade de começar um processo por iniciativa da parte, né? É basicamente o direito da ação, né? E aí, nesse caso, já é condicionado, né? No caso, por exemplo, só para deixar clara a distinção, né? Quando você entra com uma ação e ela é julgada carente, ou seja, ela é julgada extinta sem mérito por inexistência, por exemplo, de interesse jurídico, né? Você não era titular de direito, está postulando em nome próprio direito alheio, né? Uma hipótese que a lei não permite. Você teve o princípio da demanda respeitado, depois você acessou o judiciário, mas você não pôde exercer o direito do dispositivo, o direito a uma ação, o provimento jurisdicional de mérito. Tá certo? Temos ainda o princípio do impulso oficial, né? Que, embora o processo se inicie por iniciativa da parte, ele prossegue automaticamente, o próprio judiciário vai tocando a ação. Temos ainda o princípio da ampla defesa, né? Que é a possibilidade de usar diversas teses de defesa, ainda que eventualmente contraditórias. Notem que é diferente você criar teses contraditórias em separado. Né? Você analisa a prova e fala assim, olha, de acordo com a prova tal, julgo, ele deve ser absolvido. Esse faz um tópico. Aí no outro tópico você coloca assim, bom, se não entender pela absolvição, considere que não sei o que, deve ser diminuída a pena, por exemplo. Né? Veja, se você está dizendo que vai diminuir a pena, em teoria você estaria assumindo que ele é culpado, vamos dizer assim, né? Há uma aparente contradição, mas isso é lícito, né? Na prática é o seguinte, é como se você estivesse dando argumentos numa escala, né? Argumentos lógicos numa escala. É diferente de você, de fato, cair numa contradição. Da sua tese ser contraditória em si mesma, de você, de fato, criar uma contradição, tá certo? E o princípio do contraditório consiste no direito da outra parte se manifestar, né? Em relação às manifestações da parte adversa. Na verdade, ele é um binômio entre ciência e oportunidade, né? Você tem direito de conhecer a manifestação da outra parte e a oportunidade de se manifestar, porque a sua manifestação é um ônus jurídico. Não é propriamente um direito, mas um ônus jurídico. Se você não fizer, o processo corre mesmo assim, com ou sem a sua manifestação. Enunciado 619, jornada permanente. Processo coletivo deverá respeitar a ampliação do contraditório, né? Inclusive com audiências públicas e possibilidade de amicus curiae. Temos ainda a jornada permanente enunciado 620. O ajuizamento e o julgamento de ações coletivas serão objeto da mais ampla e específica divulgação e publicidade, né? Ou seja, um respeito aí ao contraditório.
Temos ainda os princípios procedimentais, né? Os princípios mais relacionados ao procedimento. O mais famoso princípio do devido processo legal, né? Ninguém será punido ou privado de seus bens sem o devido processo legal. Temos ainda o princípio do duplo grau de jurisdição, é um princípio implícito da Constituição, que consiste na possibilidade de revisão dos julgados, né? Então, você tem a primeira instância, segunda instância e, eventualmente, terceira e quarta instância. Temos ainda o princípio da motivação. Todas as decisões do judiciário serão fundamentadas sob pena de nulidade, ou seja, toda sentença, toda decisão deve ter um fundamento. No caso da sentença, tem inclusive o tópico fundamento, né? Um dos elementos da sentença. A sentença ela é relatório, fundamento e dispositivo. Certo? Temos ainda o princípio da publicidade, que se subdivide em publicidade ampla e publicidade restrita. A publicidade ampla consiste na possibilidade de qualquer pessoa ter acesso ao judiciário, sob pena de nulidade. Ter acesso tanto aos julgamentos, quanto às audiências, quanto aos autos do processo. Já a publicidade restrita ela ocorre no segredo de justiça. Né? Então, quando há segredo de justiça, não é todo mundo que tem acesso. No entanto, os advogados e as partes envolvidas têm direito a acesso, ou seja, não existe um processo sigiloso a ponto da parte ou de seus advogados não terem acesso aos autos, não saberem o que está acontecendo ali no processo. Ainda temos o princípio da isonomia material, né? É assegurar às partes a paridade em relação aos direitos, deveres, faculdades e ônus, né? Também conhecido como princípio da paridade de armas. Jornada permanente 379. O exercício dos poderes de direção do processo, exercido pelo juiz, deve observar a paridade de armas, né? Ou a isonomia. Bom, posteriormente nós veremos os princípios jurisdicionais, né, constitucionais e jurisdicionais, mas por hora é isso. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal e comente, acrescentando algo útil. Né? Quando eu falo algo útil, me refiro a algo que eu possa incluir no meu material de estudo. Tá certo? Obrigado a todos e tchau.